Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, aqueles que estão aqui conosco, e você que está em casa nos acompanhe. Vamos meditar um pouquinho sobre essa liturgia, sobre essa palavra. Hoje Jesus, caminhando, partindo, ele começou a ser seguido por 2 homens cegos. Bom, esse princípio do Evangelho nos parece contraditório. Como que 2 cegos começaram a seguir Jesus? Porque não nos diz que tinham pessoas que os conduziam. Mas 2 cegos começaram a seguir Jesus e gritar: Jesus, tem de piedade de nós, Senhor, olha, nós precisamos de um milagre. O Senhor tem curado tantas pessoas, nós estamos ouvindo falar tanto do Senhor, nós também precisamos. E eles então gritaram. E ao gritar, Jesus ouviu, parou e foi na direção deles. E ir na direção deles, Jesus com certeza olhou e perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Jesus, ao olhar para eles, claro, vê a dificuldade que tem, mas Jesus já conhecia aquelas pessoas. E Jesus, quando passa por uma rua, Jesus, quando passa por um lugar, ele não passa à toa. Jesus sabe que ali tem uma pessoa necessitada. Mas Jesus também, ele não invade a nossa liberdade. Jesus não invade, ele não sai arrombando porta, coração. Ele espera que nós também possamos dar abertura para que ele possa entrar e fazer morada. Como Nossa Senhora disse: eis aqui a serva. Ela se colocou à disposição. Esses cegos gritaram: Senhor, tem de piedade, estamos precisando, estamos cegos. Será que quando Jesus passa por nós, quando Jesus passa na nossa rua, quando Jesus fala conosco através da Rede Século XXI, quando o Senhor grita, será que nós estamos atentos à sua voz, às suas palavras? Padre, mas como que eu posso ouvir Deus hoje? Através da Santa Missa, através da minha oração diária, através de uma pessoa que vem até a porta da minha casa, através de amigos. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Será que nós ouvimos Deus para que Ele possa nos curar? Tem pessoas que falam: não, Deus vai fazer a graça acontecer, mas fica deitado esperando Jesus lá não sei na onde. Isso não é a atitude de alguém que precisa. A atitude de alguém que precisa de Jesus é ir ao encontro. E esses 2 homens, como nos diz, eram cegos e começaram, ouviram falar que Jesus estava passando. E com certeza, quando Jesus passava, viu uma grande multidão junto com ele. E logo eles identificaram: é Jesus. Não há como negar que é Jesus. E quando Jesus passa, a emoção é diferente. Quando a gente participa bem de uma Santa Missa, quando a gente comunga Jesus Cristo, a gente sente: Jesus está presente. E eles sentiram essa presença de Deus. E ao sentir, gritaram na sua necessidade. Talvez você esteja com vergonha de falar: Senhor, eu preciso, eu estou necessitado. E de gritar: Senhor, me escuta. Tem pessoas que ficam com o chamado respeito humano. E quando eu coloco o respeito humano: não, eu não vou falar porque eu estou na Rede Século XXI, tem um monte de câmera me filmando, e se eu cantar errado, se eu cantar desafinado, ou se eu louvar diferente, vão me criticar, vão olhar torto para mim e falar assim: você está atrapalhando. A gente tem esse medo, né? De cantar, de louvar, de rezar. Nós temos esse respeito humano que muitas vezes impede a graça de Deus acontecer. Portanto, rompa tudo aquilo que te impede que a graça aconteça. Não tenha vergonha. Também tem aquela outra passagem que diz que aquele cego de nascença, aquele jovem que era cego, estava lá sentado à beira do caminho. Jesus passa e ele começa a gritar. E as pessoas começam a dizer: fica quieto, você está atrapalhando. E quanto mais falava ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. E Jesus, pela insistência, persistência daquele rapaz também, Jesus para e vai falar com ele também.
para que a nossa cura aconteça, nós também precisamos insistir. E não só insistir, mas ir até o Senhor. Jesus vem até nós. Padre, quando que Jesus veio até a minha pessoa? Eu não vi. Jesus vem de diversas formas, de muitas formas. Por um pobre, por uma pessoa que necessita de um abraço, pessoa que está necessitando de um alimento. Jesus vem de muitas formas até nós, e nós muitas vezes não enxergamos Jesus está perto de nós. Vamos negando Jesus das formas mais pequenas possíveis, aceitando lei injusta, aceitando coisas erradas. Nós vamos aceitando essas coisas erradas, e muitas vezes Jesus está tão pertinho, mas a minha cegueira, e aí Santo Agostinho vai fazer esse comentário, a pior cegueira é a cegueira da lepra, a lepra espiritual, que não nos permite enxergar Jesus passar. Ou seja, estamos tão cegos, tão poluídos, tão sujos de tanta informação ruim, maldosa que se coloca nas mídias, em tantos lugares do mundo de hoje, tanta violência, que eu e você não enxergamos mais a graça de Deus acontecer. Por isso que nós possamos ter esse coração desses dois homens. Não importa, caia a chuva, caia a tempestade, tenha provação, tenha doença, que você vá até o Senhor, que nada te impeça. Olha que bonito é o salmo de hoje, belíssimo cantado. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Por que você tem medo, se Jesus é luz e salvação? Se Ele mesmo diz que o último inimigo a ser vencido era a morte, por que nós temos medo? O medo ele é humano, porque quando a gente olha a vida dos apóstolos, por exemplo, junto com Nossa Senhora, Jesus morre, eles ficam trancados numa sala com medo, e só quando o Espírito Santo vem é que eles saem a levar essa palavra. Ou seja, esse Espírito Santo já veio, você é batizado, você é crismado, você já recebeu o dom do Espírito Santo. E por que nós temos medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Deus é quem nos protege. Como diz o Salmo 90, caiam 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor é minha proteção, meu amparo, Ele me guarda, Ele me protege. Por que nós temos medo? Medo de falar com o Senhor. Jesus não vai te bater, Jesus não vai te arrancar um pedaço. Tem pessoas que têm medo, eu não vou falar com Jesus porque... Não, nós temos que conversar com Jesus tete a tete, como uma pessoa que está conosco. Não tenha vergonha de falar, Jesus, olha, eu estou precisando, estou nessa situação, estou passando necessidade. Pô, Jesus, conversar honestamente com Jesus. Não põe a máscara, não, sabe como que é? Não, então, aí você fica dando volta. E aí, daqui a pouco, Jesus se cansa. Tá bom, depois eu volto, você fala o que você termina o que estava falando. Seja honesto, Senhor, eu pequei, ou Senhor, eu estou precisando, a minha situação é essa, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu quero lutar, me ajuda. Seja honesto, vá direto ao assunto, pare de enrolar Jesus e, consequentemente, pare de enrolar você mesmo. Tem pessoas que têm essa dificuldade, Ele é a nossa proteção. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo, espero que você deseje também, é habitar aonde? No santuário do Senhor. Diz um santo da igreja para nós, que quem se coloca dentro do coração de Jesus, ou seja, isso que o Padre Eduardo vive fazendo aqui, essa consagração ao Sagrado Coração de Jesus, quem se consagra ao coração de Jesus, coloca dentro do coração de Jesus, o inimigo não pode roubar, não pode matar e não pode destruir. Por quê? Porque é do coração que Jesus jorrou sangue e água, e é justamente nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, toda a primeira sexta-feira do mês. Portanto, que você possa hoje também nesse dia, se você tem medo, se você tem uma doença, se você passa perseguição, seja o que você está vivendo nesse dia de hoje, que você se consagra ao coração de Jesus, dizendo, Senhor, eu me coloco dentro do teu coração, não permita que nenhum mal me aconteça, e aí você vai ver a graça de Deus acontecer, por toda a minha vida. O salmista não diz, eu quero por um dia, ou por uma semana, eu quero estar dentro do coração de Jesus, por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ou seja, nós vamos ver a bondade do Senhor. A primeira leitura, para a gente fazer essa grande conclusão, o que nos fala a primeira leitura de Isaías? Há uma grande promessa, que um dia toda morte, toda tristeza, toda maldade iria acabar, e que aquele que viria daria essa salvação para nós. Mas veja, olha que bonito a esperança dos antigos profetas. 600, 1000 anos antes de Cristo, já se anunciava a vinda do Senhor. E eles não perderam a fé, acreditaram que Jesus viria. E o Senhor veio. E mais uma vez estamos no advento.
Por isso o padre está de roxo. Você que não sabe, não conhece muito a liturgia. Por que o padre está de roxo? De roxo porque é um tempo de penitência, um tempo de preparação, tempo de reflexão, por essa espera, por essa vinda. Será que o meu coração está preparado para receber Jesus? Será que eu estou pronto para habitar na casa do Senhor? Ou será que eu estou precisando confessar? Será que eu estou precisando buscar o Senhor? Um pouco mais de intimidade. O que nós temos buscado? Primeiro eu como padre. Como está a minha vida de oração? Como está a minha intimidade com o Senhor? O que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? O que eu tenho falado? Como eu tenho rezado? Será que eu tenho adorado Jesus? Será que eu tenho feito minha leitura espiritual? Será que eu tenho buscado viver a pureza na graça do Senhor? Isso tudo deve nos questionar. E a gente ser honesto, falar: Senhor, não, eu estou com essa dificuldade, me ajuda. E nos conta que todos que iam até Jesus eram curados. Se você for pedir para Jesus, eu gosto de falar muito isso, talvez até repetitivamente, eu gosto de repetir muitas vezes. Se você pedir para Jesus: Senhor, eu quero um carro zero, eu não duvido que Ele possa te dar, mas não é essencial na sua vida. Mas se você pedir para Jesus assim: Senhor, cura a minha infidelidade, Senhor, me dá força para rezar, Senhor, me tira dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia, eu tenho certeza que isso Ele fará por nós, porque isso é essencial para a nossa alma. E hoje no programa da manhã, eu estava no Você Pode Ser Feliz, talvez você não acompanhou, quem não estava acompanhando, eu dizia sobre o tempo de Deus. Ainda que esse tempo de Deus esteja um pouco demorado, 1 ano, 6 meses, Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo da antiga aliança ficou 40 anos no deserto. Não importa se já faz 40 anos, se faz 2 anos, se faz 5 anos, que você vem sofrendo, mas que tudo que você viver, você aprenda a colocar na cruz, aprenda a colocar aos pés do Senhor, aprender a esperar no Senhor, porque quem espera, ama, quem espera, acredita, quem espera, alcança. Aqueles cegos, eles não podiam encontrar Jesus, porque eles não enxergavam Jesus, eles esperaram o tempo necessário, os dias certos. Quando Jesus passou no tempo certo, na hora certa, eles abraçaram a oportunidade. Hoje é o tempo. Padre, quanto que é o meu tempo? O tempo é hoje, é agora. O ontem você não tem mais, já passou, não dá para voltar, não volta. Aquilo que você fez ontem, não tem como você corrigir ontem, porque já foi, passou. O amanhã você não tem. Quando que você tem? Agora. O hoje é o que nós temos. Então hoje, faça a diferença. Hoje, grite para Jesus. Hoje, clame por Ele. Hoje, chame por Ele. E eu tenho certeza que a sua vida, a sua história vai mudar. Pegue o hoje, o agora, esse momento, esse minuto, esse segundo. Se você sentiu esse impulso do Espírito Santo, vá ao encontro dele. Ele estará sempre de braços abertos para acolher você e toda a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.